conhecimento que transforma e vozes que inspiram. Ai, tem que diminuir aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Gide Podcast, diretamente da RCB Estúdios Podcast, aqui na nossa cidade de Bauru. Muito obrigado a você que nos acompanha, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? É o que a gente sempre pede, né? Que Deus abençoe mais um dia, mais uma oportunidade que nós estamos aqui, né? Nossos amigos, a nossa família que tem sempre nos apoiado e dado aquele feedback para que a gente retome cada dia melhor, porque a gente tenta fazer melhor, porque é para vocês, né? Que a gente leve conteúdos de qualidade para vocês. E hoje a nossa convidada aqui vai levar um conteúdo muito interessante. Acredito que informações assim que a gente não está acostumado, ou muito menos, talvez a gente nem saiba, que são provavelmente até derivados de problemas, causadores de problemas que você poderia ter a solução e você não sabe aí, que poderia resolver de maneiras mais simples, né? A gente vai falar com ela, que já foi modelo, já foi atriz, tô sabendo que ela escreveu algumas coisas, já também é massoterapeuta, Renata Lima. Renata, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite, agradeço vocês que estão aí por trás da telinha e com certeza vocês vão gostar muito, porque todo tema que abrange conhecimento vale a pena ser ouvido, não é? Isso é verdade mesmo. Ó, tenho certeza que o bate-papo vai ser bom. E aí você que tá curioso, quer mandar sua mensagem, sabe que o bate-papo nosso aqui está sendo ao vivo, transmitido pela RCB Podcast. Então, não perca, acesse, mande sua mensagem, mande sua pergunta, sua curiosidade, né? É ao vivo. Nosso podcast é sempre ao vivo pra vocês, levando o melhor conteúdo pra vocês. E eu não poderia deixar de agradecer aqueles que nos apoiam, aqueles que nos ajudam. Então você, assim como eu, precisa de um ambiente como esse, de um estúdio, pra fazer o seu podcast, pra fazer as suas lives. Eu tenho certeza que você tem vontade de fazer live, vontade de fazer podcast, você precisa de um estúdio. E a RCB Studios Podcast tem tudo pra você aqui. Pessoal empenhado em fazer você engajar. Então, tá precisando de um estúdio, tá precisando de um local onde você possa fazer suas lives. Entre em contato com a RCB Studios Podcast, ó, aponte a câmera do seu celular pro QR Code e já agenda seu horário. Agora, falou que viu no Fala Gijo, tenho certeza que o pessoal vai dar uma promoçãozinha pra vocês lá, hein? Vai te tratar com todo carinho. Beleza? Não poderia também deixar de falar da Carvalho. A Carvalho, vocês têm percebido que o Fala Gijo mudou a identidade. E cada vez melhor. Para que a gente possa levar pra você um ambiente mais preciso, vamos dizer assim. E você, quer mudar a sua identidade visual? Você que tem um negócio, um empreendimento, não tá conseguindo acessar os seus clientes? Eu tenho certeza que a Carvalho pode te ajudar nisso também. Porque a Carvalho é especialista justamente nisso, em fazer a sua empresa chegar no seu cliente, chegar mais fácil no seu cliente, né? O pessoal tem aí as suas estratégias do marketing digital, então eu tenho certeza que ele vai ajudar a sua empresa, a você, a chegar em quem mais precisa. Então procura a Carvalho, aponte a câmera do seu celular pro QR Code, faça o contato com eles, faça o seu orçamento, eu tenho certeza que você vai ser bem tratado lá também. E o nosso agradecimento sempre ao mentor, professor de oratória e comunicação, o senhor Reinaldo Crescione. Você tem medo de falar em público, né? E assim como eu, tenho muito nervosismo ainda, o pessoal fala assim, você tá se comunicando bem, né? Dicas do Dr. Reinaldo, viu? Porque eu, puxãozinho de orelha em mim mesmo aqui, tô precisando de uma mentoria do homem lá também. Mas você, quer essa mentoria? Fala com o professor Reinaldo Crescione. Tenho certeza que ele vai te ajudar, você vai perder esse medo, você vai conseguir se comunicar melhor em público e até mesmo na frente das câmeras, assim como eu. Tô perdendo medo aí a cada dia. E vamos continuando, tentando falar cada vez melhor, para levar a melhor informação para você. Beleza? Voltando pro nosso podcast, falando do que mais importa, que é a nossa convidada, Renata Lima, tá aqui. Já falei para vocês, ela que é atriz, já foi modelo, escreveu algumas coisas e é massoterapeuta, mas vamos conhecer um pouco mais dela. Renata, fala para mim, você é bauruense, nasceu por aqui? Não sou baruense, eu sou paranaense, mas sou Paranaense. Vizinha aqui, vizinha. vizinha do lado, é. Porque eu moro no estado de São Paulo desde 2006, assim, aqui em Bauru, na verdade. Eu morei em Avaré, já morei um pouquinho em algumas cidades da região aqui. Atualmente em Bauru já faz 22 anos já. Então, um tempinho. Já. Veio pra cá com quanto tempo? 22 anos? Eu tinha 20, na verdade. Veio a família toda trabalhava. pra cá? Em 2006 vim pra cá. Depois a minha mãe veio, hoje eu tenho filha, já construí minha Trouxe a carreira família aqui. toda. Quase toda a família, né? Quando você veio para Bauru, você veio por conta de algum emprego? Eu vim porque eu trabalhava numa empresa no estado de São Paulo, eu fazia a região do estado de São Paulo todinha, assim, em relação a Bauru e Avaré. Aí eu ficava aqui, e a cidade de Bauru me chamou muita atenção, né? A cidade até maior que Avaré, assim, e eu tinha uma comunicação muito legal, um network bacana, eu falei, já vou aproveitar e já vou ficar por aqui já. Bauru acaba Foi conquistando assim que a Bauru me gente. cativou. Meus pais também não eram daqui, apesar da gente ser vizinho daqui. A gente era de Sim. Pirajuí, meus pais trabalharam na roça, o pessoal que nos acompanha aí sabe, né? Eu agradeço Gostoso. todo dia pro pessoal ter vindo pra cá, porque olha, acho que se não tivesse vindo eu tava trabalhando lá até hoje também, né? Eu acho que as mesmas coisas. Da minha Então, cidade também não é muito Bauru diferente. conquistou minha família também, estamos aqui desde 94. Que delícia, que Né? gostoso. Bauru é muito bom. Mas como
você chegou no que faz hoje, né? Massoterapia, Nossa, massagens, terapia. O que é isso, né? Pra gente entender melhor. eu brinco que terapeuta eu já fui muito lá atrás, porque sempre fui boa de ouvir, sempre gostei de ouvir, gostei de dar conselho, né? E com o passar do tempo, a vida foi me dando Coloca o microfone um pouco mais oportunidades. pertinho. A vida foi me dando oportunidades. Nessas oportunidades surgiu a possibilidade de curar as pessoas ou identificar pontos que as pessoas podem se encontrar consigo mesmo, né? Porque hoje, como massoterapeuta, eu costumo dizer que não é a massagem, é a conexão que você tem com o teu corpo, você com você. Por quê? Porque o corpo, ele reflete memórias, né? E essas memórias acumulativas no seu corpo, ela pode ser tanto boas, positiva, como negativa, né? E a massoterapia, no caso que eu trabalho, que é a massagem energética, ela vem para trabalhar todo esse contexto aí. Você que tem ansiedade, você que às vezes tem depressão, você que tem dores, problemas de Se envolver, é envolver, tão mas complexo, né? A gente sim. envolve muitas coisas, né? Igual você falou, tem muitas pessoas que são mais fechadas, mais caladas, têm essa dificuldade de conversar, de se expressar, dizer o que está sentindo, né? Que vai dificultando mais ainda, acho que o trabalho da profissional. Sim. Mas como, assim, acredita assim, uma pessoa que está assistindo em casa, não conhece, já ouviu falar, assim como eu, né? Ah, existe a massagem, né? E massagem, para mim, É é massagem massagem. relaxante, massagem é massagem. Mas quais tipos de massagem que existe? E toda massagem é para todo mundo? Eu atendo crianças, desde crianças a senhoras, todas as idades. O que acontece? As pessoas em si que procuram a massagem, eu sempre falo que a minha massagem ela é com terapia. Por quê? Porque no primeiro momento eu preciso conectar o quê? Conectar, se fazer o paciente relaxar. Você consegue relaxar só de ouvir uma voz gostosa, uma música suave. Mas se for alguém que toca a tua alma, como você não vai sentir depois disso? Você vai se sentir muito melhor, muito mais bem preparado para o seu dia a dia, para o retorno ao teu trabalho, para você em relação aos seus funcionários, que nem eu atendo muitos empresários, né? Então isso acaba agregando o quê? Agrega a tua vida. E a massagem, o que as pessoas me perguntam? Ah, você faz massagem de shiatsu, você faz massagem, você faz reflexologia, faço todas as técnicas. Por quê? Porque como eu tenho conhecimento e busquei aprofundar nos meus conhecimentos, meu conhecimento é leitura corporal. Você chega, eu consigo ler o teu corpo, ler a tua energia. Não se assuste, porque isso é natural. Quem tem um dom, que nem eu tenho mediunidade, eu tenho sensibilidade, fica muito mais fácil lidar com essas energias. Então, você chegou cansado, tenso, eu já consigo ver no teu corpo, suas pálpebras, seus olhares, seu corpo. Tem paciente que ele entra assim, ele sai assim, ó. Tem uma diferença, né? Porque esse é o trabalho, tem que sair diferente. Você entra de um jeito e sai de outro. Aí eu posso usar a reflexologia, por quê? Porque aquele paciente chegou com muita dor. Então eu preciso identificar os pontos de energia parada no corpo. Como eu vou identificar os pontos de energia? Primeiro, cada ponto ele equilibra o teu corpo de alguma forma. Por mais que a gente pense, tudo que você tem no corpo é importante para o funcionamento. Se de repente você tem uma tensão muscular, por exemplo, vamos citar aqui uma hérnia de disco, você sabe que ela vai afetar o teu andar, o teu caminhar, o teu sentar, o teu nervo ciático, toda a musculatura. Então, tudo isso está refletido no seu corpo, dos pés à cabeça. Então, a massagem ela é feita também assim. Eu vou tocar teu pé, porque o teu pé ele reflete todo o teu corpo. Então, eu vou usar a reflexologia. Posso usar também a medicina chinesa? Posso usar o shiatsu? Uma pressão, mas posso fazer uma liberação miofacial, que é uma liberação mais profunda, caso você esteja com uma tensão de treino muito forte, muito pesado, também posso fazer. E seria basicamente isso. Qual é o tipo de massagem que a Renata faz? Só vai descobrir quando você for, porque eu posso te citar que todas elas eu posso estar usando numa única sessão com você. Então, basicamente, assim,
É massagem à primeira vista, né? É massagem à primeira vez. Você viu o paciente, no caso, você sabe, numa conversa, olhando para ele, sentindo mais essa energia que você está falando, desse campo de energia que ela emite, que ela tem, a Sim. necessidade que ela vai ter. Para assim, não, aqui eu tenho que aplicar esse tipo de massagem, para ir vendo como que ela vai O se corpo vai sentindo, o corpo reagir. vai respondendo. É aquilo, o corpo fala. O corpo fala, e fala mesmo, né? Tem paciente que eu tô lá, eu tô fazendo massagem, tranquilo. Aqui a pouquinho eu sinto uma sensação de dor em algum ponto do corpo, eu vou lá, nossa, ardeu, doeu. Então tá, tem alguma coisa. O gostoso da reflexologia é que ela tira os cristais. O que são cristais? Para vocês, às vezes, que não têm muito conhecimento da parte da reflexologia, os cristais são aqueles acúmulos de energias que ficam no nosso corpo refletido e vai ficar no teu pé. Aí você vai fazer massagem, faz clec, clec, aqueles estralinhos assim, sabe? Você fala assim, esses são cristais, são energia parada. Essa energia parada causa ali doenças. E não são uma, são várias doenças. Seria basicamente isso, né? O processo de cura mesmo. Você acha assim? É porque hoje as pessoas, acredito que não tenham preconceito, mas elas buscam pouco ainda, né? Talvez porque não tenham o conhecimento, ou porque talvez aquilo que eu falei no início, massagem é massagem, Massagem, né? massagem. Às vezes a pessoa acaba pensando dessa forma mesmo. Você acha que a pessoa ela tem que ter uma conscientização de que a massagem cura? Por exemplo, nós estamos falando de cura aqui. Não Sim. estamos falando simplesmente de uma massagem para o seu corpo ficar melhor. Não é exatamente isso. O que as pessoas precisam entender? Chega um momento da vida que você precisa acordar para a tua vida, para você, porque eu costumo dizer, você cuida de todo mundo, tem pessoas que cuidam de empresa, cuida de casa, mulheres cuida de filho, cuida de esposo, você cuida de todos ao seu redor. E como você se cuida? Porque se você parar e olhar para o teu corpo é pura energia. Tanto que depois a gente pode falar também daquele choquinho, né? Depois a gente vai comentar com vocês do choquinho que acontece quando a gente rela em alguém. Então, se o seu corpo é pura energia, como você lida com você? Então, essa reflexão que você tem de ter com você, ela vai funcionar para a tua jornada. Eu costumo dizer que a tua parte financeira ela vai mudar, porque você está equilibrado. E tem a questão de frequência. Vamos falar de frequência? Porque quando você está numa frequência mais elevada, você inibe algumas energias negativas na sua vida. Hoje as pessoas falam muito, nossa, hoje já acordei com a minha coluna travada, pesado. Ou a pessoa fala assim, hoje meu dia estava tenso, estou sentindo minhas costas pesadas. Gente, nem sempre o peso é só do teu corpo, porque às vezes você tem uma certa obesidade ou alguma coisa relacionada à estrutura do teu corpo físico. Muitas vezes esse peso é uma energia que juntou na tua áurea, que mergulhou em você. E você pegou aquela energia do outro. Você fala, ai, fui no ambiente, comecei a abrir a boca, cheguei cansado, saí cansado. Mais ainda. Por quê? Porque aquele ambiente às vezes é um pouco carregado, né? É um pesado. E como você lida com isso? A pergunta que as pessoas fazem, como eu lido com a energia de lugares tenso, pesado? Renato, o que eu faço? Eu vou deixar de ir nos lugares? Eu vou deixar de frequentar? Meus pacientes, eu sempre falo para eles, né? Eu sempre falo para eles me darem um feedback. Eu falo, olha, após a sessão, me fala como você sente. Aí tem pacientes que me relatam. Eu falo assim, olha, Renata, hoje eu fui no mercado, aconteceu isso. Eu senti um cansaço, um peso. Eu saí de lá, melhorei. Por quê? Porque ele já está começando a entender que a vida dele tem um reflexo com o interior dele e a energia é que está ali no comando da vida. A energia é o comando da vida. Se você não tem energia... Nosso corpo está sempre transmitindo energia. Até assim, essa transmissão de energia, igual a gente está falando aqui, você foi num lugar, está muito carregado, né? Essa transmissão de energia ela é involuntária. A energia ela tá e o seu corpo absorve. Exatamente. Por quê? Porque, assim, quando você sente a energia, você fala assim, eu fui no lugar, senti uma energia densa. Ou você viu uma pessoa que você não gostou, você olhou para aquela pessoa e você pensou assim, nossa, que pessoa chata. Você já jogou uma energia para ela.
e uma energia negativa. Ah, mas ixi, aquela menina é assim, assim, assim. A fofoca gera uma energia destrutiva, né? Então, assim, a energia, ela é mandada toda hora. Você olhou ali, você mandou uma energia de amor, você deu um abraço. Já percebeu como o abraço cura? O abraço, às vezes, vale mais do que a Renata falando aqui. Se a Renata chegar... Teve paciente que chegou no meu consultório, eu olhei para ele, eu já senti o desabo que estava a vida dele. Dei um abraço, ele já renovou ali para o início da sessão. Por que isso? Porque a energia, ela é transmutada, ela nunca é parada. Energia parada é doença, energia parada é a vida parada, né? A gente fala isso dos chakras. Já ouviram falar de chakras? Eu costumo dizer que os chakras são... Tem um desenho que chama Avatar, vocês que estão aí podem assistir, ele fala sobre chakras. Os chakras são como um rio. Nosso corpo é como um rio. Ele tem energia fluindo toda hora. Se ali tem alguma sujeira, alguma emoção, alguma energia densa, pesada, aquela energia vai circular? Não, ela vai ficar sobrecarregada naquele ponto. E o que vai acontecer ali? Água parada, o que acontece? Não é bom, é ruim. Aí converte-se em doença. Eu digo que a doença é o caminho para a cura. Por quê? Eu li um livro quando eu tinha 15 anos, hoje como terapeuta, mas eu já comecei lá de trás a estudar um pouquinho sobre o corpo, sobre a nossa percepção em relação ao que a gente sente. E ele dizia assim, a doença é como um caminho. Tudo que existe em você, existe na criação. Olha que forte isso. Não há fronteira entre um objeto perto ou longe, coisas menores, maiores, inferiores ou superiores. Estão à sua disposição dentro de você, uma vez que são inatas. Quer dizer, somos responsáveis pelo que vivemos. Vai chegar em mim algumas pessoas e falar assim, nossa, minha vida tá horrível. Minha vida tá uma droga. Vou mudar isso? O que você quer mudar? Começa agora. Aí vem a história da depressão e da ansiedade. O ansioso, a gente sabe que ele pensa no futuro, ele vê o futuro, ele sente, ele fica com aquele presente, com aquela sensação. O depressivo, ele vive o passado. Como a gente lida com a depressão? Como a gente lida com a ansiedade? Primeiro passo, você tem que identificar o que te deixa depressivo. Muitas das vezes, um tratamento ele pode demorar muito tempo, como, por exemplo, tem pacientes que eu atendo com a parte de ansiedade, que a ansiedade foi causada no útero. Quando a mamãe estava grávida, ali no útero, passou para o filho. Então, muitas das coisas estão lá atrás. E aí, como você lida? Com uma consciência. Teve até um paciente que ele falou assim, eu não sei se ele está assistindo a live, eu acredito que pode ser que ele não esteja, mas assim, ele relatou para mim, Renata, você curou a minha ansiedade? Eu perguntei assim, não, eu não, você se curou. Eu falei, me explica como aconteceu. Eu falei, lembra que eu cheguei aqui, que eu falei que eu passei em psicólogo, psiquiatra, e fui em todos os lugares e não conseguia me curar da ansiedade? Então, eu não estou sentindo mais. Mas por que, Renata, que ele não estava sentindo mais? Porque a palavra-chave no momento certo, no momento dito, ela transforma, ela muda as pessoas. E aquele ser iluminado por Deus, ele entendeu, ele teve consciência disso e ele mesmo se curou. Então, a cura sempre vai vir de você. Aí está aí um belo relato de um paciente que foi curado. É fácil? Não. Tem muitos pacientes que ainda tratam ansiedade comigo e vêm todos os meses. Fala assim, olha, estou indo porque eu estou mais ansioso, aconteceu isso. Falei, então bem, não tem problema. Tudo tem o seu tempo, nunca é o tempo do outro. No momento certo, sempre haverá a oportunidade de você ser transformado e ser curado por ti, pelo divino que há dentro de ti. Bacana. Eu vou pro chat, aproveitar que o pessoal está participando. Então, a Lucinéia tá lá, a Iraci tá lá, né? A Lucinéia é minha esposa, a Iraci minha mãe. Seja... Gabriel Lima, você conhece o Gabriel Lima aí? Um abraço a todos eles. O Gabriel que participou aqui com a gente aqui, a Canisplan. Muito bacana. Mas a Bruna tem uma pergunta, eu achei muito bacana a pergunta dela. Ela mandou 2 mensagens, vou ler aqui para vocês, né? Mandou um boa tarde, né? Para mim e para você. É possível melhorar a enxaqueca, né? Recorrente com a massagem terapêutica?
Boa pergunta. Sim, é possível. Vou te explicar o que acontece com enxaqueca, porque minha filha tem enxaqueca. A maior parte das pessoas que têm enxaqueca, às vezes, a pessoa, ela está vivendo conflitos. Pessoas que convivem com muitas pessoas, em lugares, estresse, aí gera esse conflito de enxaqueca. Primeira coisa que eu vou falar pra você, Bruna, né? Bruna, observe o que tá acontecendo com você. Depois que você vem fazer um tratamento comigo, eu vou te dar todas as dicas em relação a como é produzida essa enxaqueca. Quando ela vem pra você, vem depois de uma semana tensa, de estresse, muita conversa aqui, muita conversa ali, família falando isso, família falando aquilo, trabalho isso. Isso gera uma crise de enxaqueca. Eu falo porque meu pai tinha enxaqueca e eu percebi, observando que todas as vezes que meu pai tinha enxaqueca, ele estava extremamente estressado, bravo, com circunstâncias para resolver dentro da mente dele. E aí tem alguns pontos na sua cabeça que a gente pode aplicar alguma técnica para aliviar. Mas é aqui que eu digo, eu consigo trabalhar a sua enxaqueca. Se você chegar no consultório, de repente você sai sem dor. Mas a intenção nunca é essa. A intenção é que você se cure. Então, aí começa a observação. Aí o paciente tem que se observar. Minha filha tem enxaqueca. Ela tinha, na verdade, enxaqueca não, sinusite. Ela tinha sinusite, que é também uma dor forte. Como lidar com essa dor, essa sinusite forte? E aí a gente tem os pontos que a gente trabalha para liberação, para soltar toda aquela mucosa. Mas também tem o porquê. Tem o porquê disso. A enxaqueca, ela quando você acorda, ela pode virar crônica, que de repente você começa a ter enxaqueca se beber, só de acordar. Então, se você começar a cuidar do teu corpo, da tua aura, da tua energia, você se defende de todas essas armadilhas aí, e esses desequilíbrios, que são desequilíbrios que vêm para nos acordar. Mais alguma pergunta? Tem sim, dela mesmo. Eu já ouvi falar sobre isso aí. Ela falou assim, aquele negócio de tapar o umbigo, né? Bloquear a energia negativa. Pode fazer efeito? Isso aí é mito? É verdade? Pode. A gente a gente absorve, recebe energia muito pelo umbigo. Tanto que o bebê, ele respira, né? Então, assim, quando ele tá no útero, na barriga da mãe, acontece isso, tem um cordão. Você pode. O que você tem que tomar cuidado? Por exemplo, você não pode tampar seu umbigo de noite. Você vai ficar muito tempo, porque você está tampando energia. Não é para ficar tampando essa energia. O que você pode fazer? Eu vou numa festa, pode tampar. Mas se você tampar o teu umbigo e a tua mente estiver conectado com a energia, vamos dizer, aquela energia do lugar, ou aquela energia negativa, você pode tampar o umbigo, você pode fazer orações, não vai mudar. O que muda é a tua consciência. Fala assim, olha, eu vou começar fazendo isso para que eu possa adquirir um hábito de eu conseguir me defender contra as energias. Porque a tua mente, ela vai criando essa sensação, e isso vai te dando um up. E esse up vai fazendo você buscar autoconhecimento. Mas sim, pode ser útil, sim. Principalmente quando você vai em ambientes muito carregados. Hospitais, também vamos dizer assim, térios, lugares mais densos, né? Mais pesados, assim. Se fosse assim, para falar hoje, para quem é e qual o benefício, assim, para uma pessoa que nunca teve contato. Assim, vamos tentar entender mais ou menos. Vamos tentar levar essa pessoa que nunca foi fazer, né? Para quem é? Seria para todos? Você já falou até que você faz até em criança, né? E qual o benefício? Porque a gente está falando em cura, né? Muitas vezes a gente deixa para diagnosticar uma doença lá na frente, muitas vezes talvez com uma energia que não se movimenta. O que é interessante é porque como a gente fala em cura, aí tem paciente que liga para mim e fala assim, mas eu não tenho dor nenhuma. E aí? Na verdade, ótimo. Porque assim, mais cedo ou mais tarde, o teu corpo, ele vai mostrar aquilo que você joga para ele. Os teus pensamentos, eles transformam em realidade. Hélio Couto é bem interessante que ele dizia, a física quântica, ele fala, tudo que você pensa pode ser colapsado quando você acredita e vê. Não adianta você pensar no carro na garagem que ele não vai aparecer. Então, mas se você pensa no carro na garagem, chega lá na garagem e vê o seu carrinho e fala assim, putz, não tá meu carro aqui, você já descolapsou, você já tirou aquela energia, aquela egrégora. Então, a importância que você tem do teu cuidar, do teu pensamento, é aquela... Eu falo que a Bíblia é bem interessante, não vou falar de religião, mas vou falar que, de uma forma ou de outra, tá tudo ali escrito. Vigiar e orar. Quando vigiar e orar, não está relacionado a você somente lembrar e fazer suas orações a Deus. Se Deus está dentro de você, cabe a você vigiar aquilo que entra na tua vida. Pessoas, eu falo de relacionamentos, eu falo muito sobre relacionamento. Eu falo assim, algumas pessoas entram na vida da outra e acaba destruindo aquelas energias. Vem para aprender, vem para ensinar. Aí os outros falam, nossa, ele acabou com a minha vida. Não, ele não acabou com a tua vida. Não foi o outro, mas assim, a tua energia levou você a esse ponto com essa pessoa para que você evoluísse. No final, todos nós estamos aqui para a nossa evolução. Então, cabe cada um ser responsável por aquilo que manifesta na sua vida.
Eu posso falar também, posso dar dicas de como você lidar com situações em a parte de relacionamento, como você fazer também com a parte financeira. Bom, minha parte financeira ela tá travada, Renata. Eu não consigo. Eu tento guardar dinheiro, eu não consigo. Eu tento fazer isso. Primeiro você precisa se equilibrar. Porque se está acontecendo uma coisa lá fora, está acontecendo aqui dentro. É interessante que eu também vi um doutor falando sobre o intestino. Depois vocês podem ver. Ele estava relatando quanto é importante o funcionamento correto do intestino para a sua saúde. E quando ele não funciona legal, lá na frente você acarreta também alguns problemas. Então, isso é funcionamento do corpo, da matéria. Mas e a parte espiritual também que envolve a matéria? Porque hoje o que está acontecendo, a humanidade às vezes esquece que não é só o corpo, é a matéria, é o espírito. Então, às vezes a pessoa está preocupada com o material, está preocupada com o lado financeiro, está preocupada com isso, mas esqueceu de olhar dentro dela aquilo que ela mais precisa. Ter uma paz, um equilíbrio, um amor, uma vontade, um acordar assim, hoje eu estou com vontade de fazer isso. Porque hoje eu estou se sentindo diferente. Olhar para o espelho e falar assim, hoje eu agradeço. A gratidão, gente, a gratidão é um ponto primordial para quem quer ter carreira na vida de sucesso, ter carreira de abundância. Porque você pode ser abundante no dinheiro, ter uma prosperidade, ter muito dinheiro, ser rico e de repente estar com um vazio por dentro. O que você falou, né, dessa cura de dentro para fora é muito interessante, porque assim, eu sempre ouvi falar que a palavra tem força, tem poder. Mas a mentalizar também teria. Mentalizar é o colapsar. Você pode realizar as coisas. Já parou para pensar assim que em algum momento da sua vida você pensou em alguma coisa e papo? Sim. Pensou em alguém e a pessoa te ligou? Tipo assim, você tá aqui, você tá falando comigo, normal, a gente tá só no bate-papo, sem ser podcast, a gente tá sentado, conversando, de repente, nossa, eu lembrei de uma pessoa agora. Dá 2 minutos ela, assim, 3 minutos ela te liga. Porque nós somos frequências de um rádio, então é conectada a sua energia com essa frequência e essa frequência ela é ativada. Por isso que você precisa prestar atenção na energia que você vibra, porque você vai atrair coisas ruins. O que vai acontecer? Imagina o seu campo de áurea. Há áureas que estão mais fechadas, porque, por exemplo, se eu tô uma pessoa densa, chata, que reclamo, que brigo, que faço isso, o que vai acontecer com a minha energia? Ela vai estar assim, ó, fechada. E aí alguém pensou alguma coisa? Pronto, já entrou na minha energia. Aí a pessoa fala, minha vida não vai para frente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por quê? Porque realmente você não está cuidando da tua energia. Quando eu falo cuidar da tua energia, é cuidar do teu espírito. É você entender qual é o sentido, o propósito por que você está aqui. Já se perguntou? Eu estou vivendo uma vida, eu estou tendo família, eu estou tendo filhos tendo mãe, tendo netos, e assim vai. Mas qual é o meu legado que eu vou deixar? Por que eu estou aqui? Todos nós estamos para a evolução. Isso é fácil, porque a gente consegue responder. Mas cabe você responder qual é o teu propósito com você. Porque, por exemplo, na sua vida surgiu a oportunidade, além de você trabalhar hoje aqui, tá aqui oferecendo a oportunidade de levar conhecimento para as pessoas, autoconhecimento, também surgiu a oportunidade de você ser polícia, né? Sim. Então, lá atrás, o seu propósito relacionado a essa jornada, você tem que identificar. No caso, você identificou o que um policial faz. Ele cuida das pessoas, ele salva, ele vai atrás, ele coloca a disciplina, ele coloca a ordem, ele coloca a lei. Ele faz a lei ali funcionar, porque ele tem uma diretriz do que ele tem que seguir. E a tua vida não é diferente. A tua vida, você, eu, ele, todos nós temos que ter essa diretriz na vida do que eu tenho que fazer, qual é o sentido, qual é o propósito. Você acha que essas coisas assim que acontecem nas nossas vidas, assim, de carreira, né? Esses links que a gente faz, tem muito a ver com a energia do momento? Então, assim, eu digo do momento mesmo, porque se a gente tá bem, se a gente tá mal, eu acredito que vai influenciar. Vai. Né? Eu digo, lá atrás, eu sou policial hoje, mas lá atrás isso não era o meu sonho de criança. Meu sonho de criança era ser jogador de futebol,
né? Aquela coisa toda, aquele sonho de menino. Ó, isso é interessante. Por exemplo, você tinha um sonho que era ser jogador de futebol, tal, isso. Mas, de repente, a vida te colocou no outro caminho. E o que você fez? Você abraçou. Mas por que você abraçou? Porque você sentiu algum propósito. Talvez você não falou ali, não identificou uma lógica. Mas hoje eu te pergunto, você gosta de ser polícia? Vixe, me conquistou. Você veste uma farda, você sente assim com o propósito da sua vida. Isso, gente, é ter propósito. Isso é você identificar aquilo que você faz, fazer com amor, que não será trabalho, e sim será propósito, sentido na vida, que é o que a humanidade precisa buscar. Hoje a gente está vendo as pessoas terem problemas de saúde decorrente de estresse de trabalho, né? Muito estresse. Ai, meu trabalho me estressa. É o teu trabalho ou é a tua vida que você escolheu lá atrás e está fazendo o que você não gosta? Eu te pergunto, por que você está fazendo aquilo que você não te faz sentir vivo? Quanto tempo mais você vai levar procrastinando para acordar com aquilo que te faz viver, que te faz falar, hoje eu vou fazer algo útil, mas útil não só para a humanidade, útil para você. Porque hoje a Procrastinação está muito envolvida assim com medo mesmo, né? Com a insegurança. O medo também. Aquele medo de dar aquele passinho à frente, ou até mesmo de dar um passinho atrás. Ai, falou tudo. O medo é uma das coisas que impede muitas pessoas a se realizarem com um propósito financeiro, né? Se realizarem com busca de sonhos, né? Que nem, por exemplo, a gente falou de falar em público. Falar em público é difícil, às vezes a pessoa tem medo. Mas, assim, se ela encontrar um propósito ideal para fazer aquilo, ela acreditar, ela vai fazer. Não há nada que vai impedir. Ela vai persistir. E o universo vai trazer para ela oportunidades. Porque você vibra, você atrai. Então, se você acredita, fala, poxa vida, eu estava pensando em fazer isso e você veio aqui. Gente, a gente está recebendo tudo, a todo momento. É só agradecer e observar. O que falta às pessoas é observar as oportunidades. E observar o que você quer. Para um adolescente que está começando uma carreira que não sabe o que é, demora um pouco até ele descobrir. Mas o ideal é que os pais já tenham essa disciplina, essa doutrina para passar. É importante identificar. Porque se você não se identificar, você passa uma vida fazendo aquilo que você não gosta. Trabalhando só pelo dinheiro. E o dinheiro, ele é lindo, maravilhoso. Eu amo o dinheiro, ele é importante. Mas não mais lindo, mais importante do que o complemento que vem com ele, que é saber usá-lo e usá-lo de forma próspera, que é bem diferente de ser rico. Eu falo, hein? Identificar a oportunidade às vezes é difícil, eu acredito. Né? Às vezes a oportunidade passa, às vezes você não sabe fazer a maneira correta desse network. Fala um pouco por mim. Tenho muitos contatos, tenho muitos amigos, mas muitas vezes eu tenho medo de que essas pessoas confundam essa amizade. Porque amizade é amizade, negócio é negócio. Sim. Não é verdade? Então, pode ser que eu perca muitos negócios porque eu não queira envolvê-los. Exatamente. Pode acontecer porque isso. Eu tenho consciência disso. Mas porque eu fico com aquele pensamento assim, mas e se eu envolvê-los e ele achar que a minha amizade é por conta disso? Então é complicado tem esse tipo de coisa. Por isso é importante de você estar bem. Se você estiver numa elevação muito certeira com você, você vai ter a sensibilidade de sentir, vou fazer ou não vou fazer. Eu costumo dizer que nós podemos ser guiados pelo bem ou pelo mal. Dizem que a gente tem um anjinho do bem e um anjinho do mal, né? Um aqui fala e outro... um anjinho e um diabinho. Então, qual desses dois você está ouvindo mais? Sim. Se de repente acontecer de você surgir uma oportunidade de negócio, você compartilhar, não deu com a pessoa, tá tudo bem. O importante é a leveza que você vê a vida e conduz a vida para as coisas serem resolvidas com amor. Porque se de repente você faz isso, mas eu perdi a amizade, você não perdeu, não existia. Os bons e verdadeiros amigos, eles sempre vão existir. Os que não existiu é porque tá tudo bem, era aquele tempo, acabou. É que nem relacionamento.
Eu atendo casais e eu atendo mulheres. E às vezes as pessoas chegam para mim assim: meu casamento durou 10 anos, mas agora eu vou separar. Tá bem. Você tá bem sentindo convicto que é isso que você quer? Sim. Sim, eu tô assim, já não dá mais, já somos diferentes. Que bom que a pessoa enxergou, que o casamento acabou. Segue pra frente. O ideal é você ser feliz e o outro ser feliz. Agradece o tempo que conviveu. O que acontece hoje é as pessoas misturarem o ego. O ego está muito forte. As pessoas têm muito ego. Enquanto houver ego, haverá a disputa, né? A disputa. O ego é bom, ele é importante. Porque, por exemplo, é através do ego que eu realizo o meu sonho. O desejo, o ego é o desejo de querer, o desejo de fazer. Mas ele também tem que ter equilíbrio. Aí a gente vê que tudo é equilíbrio. Tudo não tem como, tem que haver equilíbrio. Você falou assim muito de profissão, né? Que os mais jovens têm talvez um pouco mais de dificuldade para saber se é isso mesmo que ele quer. Eu acredito que até o mais velho também, acredito que ele passa muitas vezes, aposenta na profissão que nem era a que ele queria. E o mais difícil, né? Sabe o que é? Por exemplo, entrou uma pandemia. Aí algumas pessoas foram mandadas embora e só fazia aquilo. Tem que se reinventar. Aí ela tem que se reinventar. E é mais difícil para a pessoa. Sim. É bem mais difícil. Mas tudo isso faz parte do processo. A gente está aqui para dar autoconhecimento de que você pode e deve fazer diferente. Fazer diferente é assim: eu sempre estou traindo as mesmas pessoas na minha vida, eu sempre atraio aquele namorado ciumento. Muda o teu pensamento, muda a tua energia. Você atrai o que você vibra. Você está atraindo isso porque você precisa aprender a lidar com o ciúme do outro. É para crescimento. Energia, né? Sobre liberação de energia. E que a inveja é uma das piores energias, né? Que sim, a gente pode tanto emitir como recebê-la, né? Sim, e sem às vezes pensar que você queira emitir, né? Às vezes só... Porque assim, às vezes a pessoa ela tem inveja de você, mas ela nem sabe por quê. Tem amigas que às vezes pode ter inveja da outra amiga, assim, mas está sempre ali, elogiando, falando, tal, mas talvez você não percebe, e a pessoa não percebe também. Porque isso tem a ver com algo dentro de cada um, né? O que ela tá ali para aprender. Então, assim, ninguém é 100% evoluído porque a gente está aqui, então a gente está buscando evoluir. Legal. Tinha uma pergunta para fazer aquela hora quando a gente falou das profissões, né? Sim. Então, um jovem, uma pessoa, né, que tá ali batalhando pelo seu sonho, vamos dizer assim, vamos tratar de sonho, acho que fica mais fácil. Mais gostoso. E ele tá tentando, ele tá buscando, as coisas tendem a não dar certo no início, no meio fica mais difícil, né? E ele chega num momento em que, assim, ele percorreu um bom caminho, e ele tem aquilo, né? Hoje, palestras motivacionais é o que mais tem, né? Sim. E ele tá persistindo, mas como ele identifica que aquela persistência pode não ser uma persistência, em sim uma insistência? Boa pergunta. Como identificar se é uma persistência ou insistência? A primeira coisa que é aquilo que eu falei para vocês. Identifique qual é o seu propósito. Às vezes a pessoa idealiza fazer algo na vida que ela quer, mas é pelo ego. Ela quer porque ela quer crescer naquilo. A mesma coisa eu, por exemplo. Eu nunca fui muito boa de jogar basquete, vôlei, mas vamos dizer que eu sou uma fã em basquete. Eu venho aqui querendo jogar basquete. Eu não tenho tanta... Eu até sou um pouquinho alta, mas vamos dizer que eu tenho lá 1,55m, 58, por seja bem baixinho. Não tá muito apto ao esporte. Não esteja muito apto. Quanto tempo vai demorar para eu atingir? Isso vai ser muito desgastante. Não é que eu não posso idealizar, não é que eu não vá conseguir. É o tempo e a energia que você gasta com determinadas coisas que de repente não lhe rende na vida. Aí eu pergunto, esse jovem que passou ali insistindo e de repente do nada, uma hora ele vai chegar e vai falar, poxa, eu não quero mais isso. Porque ele mesmo vai falar assim, não, já tentei de tudo, já fiz. E a hora que ele fizer isso, talvez seja a hora que vai dar certo. Como você deve lidar com isso? Primeiro que você não deve pressionar nada na tua vida. Tudo que você pressiona expande.
Tudo bem, eu tenho isso, mas você joga para o universo, você solta isso. Porque se você pressionar, não vai realizar. Por exemplo, eu tenho um desejo de. Vamos citar de novo o exemplo do carro. Eu tenho um carro, eu tenho esse desejo de carro. Mas só que você pressiona isso. Toda vez que você junta o dinheiro, você vai juntando, você vai pensando, só fica pensando nisso. Você está pressionando. É a mesma coisa. Eu tenho uma empresa, não está chegando, vamos dizer, eu estou atendendo ali, não está entrando ninguém. Tem relatos disso, pessoas que montam empresa, negócio, e de repente falam, vou fechar porque não está vindo ninguém. Só que ela está pensando tanto em que venha alguém que trava. Aí ela pensa assim, o que eu falo? Pensa apenas em deixar fluir. Já percebeu como o rio é? Ele flui lento ou não lento, ele vai indo conforme as águas vão indo, ele vai fluindo. E a tua vida não é diferente. Por que a sua vida seria diferente? Então, você pressionou, virou teimosia, você persistiu, está teimoso, porque persistir é diferente de ser teimoso. Teimoso é quando você tem a probabilidade, vamos dizer, a lógica, a matemática ali de que não vai dar certo. Porque eu falei do basquete. Não adianta eu falar que eu quero ser um jogador de basquete se eu não tenho condicionamento físico, se eu não consigo me disciplinar, eu vou fazer ali e vou ficar para trás. Vai ter o outro que vai ser sempre melhor que eu, vai ter o outro. E eu estou preparada para lidar com isso? A pergunta é, você está preparado para lidar com isso? Porque você vai passar uma jornada da tua vida dando, a gente fala que é dando um tiro e... Vamos dizer, dando tiro errado, né? Estou fazendo aqui, estou fazendo ali, mas não... É a mesma coisa a vida. Nada dá certo, né? Daquilo que resolve fazer. E você fala assim, putz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas nada está dando certo. Eu, por exemplo, eu tenho uma história de vida que eu posso relatar aqui. Eu fiz milhões de coisas. Eu fui terapeuta. Hoje eu sou terapeuta, mas eu fui garçonete. Quando eu saí para trabalhar, eu tinha 12 anos, eu batia na porta para procurar emprego, criar oportunidade, porque eu falava assim, eu vou lá cuidar, lavar uma calçada, eu vou ganhar meu dinheiro, quero isso. Eu já tinha essa garra, essa perspicácia de ir atrás das coisas. Só que assim, eu analisava. Eu podia ir em todas as casas do meu bairro? Não! Eu ia ter que ir lá no bairro mais chique, porque eu sei que aquela pessoa tem condições de me pagar. Eu tinha que analisar. Então, a gente tem que analisar o que eu quero para minha vida e por que eu quero. A pergunta é, o que você quer para a tua vida e por que você quer? Essa pergunta acho que é boa. Essa pergunta é boa para analisar. Vamos voltar lá para o chat, lá que o pessoal tem participado bastante. E eu vou ler agora a pergunta do Claudinei. O Claudinei, ele fala assim, pessoa com situações do passado, como a terapia trabalha nesses casos? E aí, o passado acompanha? O passado sempre acompanha, né? Não tem jeito. A memória no corpo fica retida ali. Muito obrigada pela pergunta aí, o pessoal que está perguntando. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Claudinei. Realmente, a terapia tende a ajudar. Mas eu sempre pergunto, o que você está preparado para fazer para mudar aquilo que te sufoca até o momento? Qual é a sua decisão para fazer isso virar? Porque se existe ainda esse fragmento do passado, existe essa memória, existe essa sensação, ela está perpetuando porque há uma mudança a ser feita lá atrás que não foram feitas e ela vende a repetir. Então, existe a terapia, é o caminho, sempre. Sempre a terapia vai ser o caminho. Mas o melhor caminho é o autoconhecimento. Com a terapia, você vai sendo orientado e com a orientação, você vai encontrando o teu próprio caminho e você mesmo vai dissipando tudo isso. E daqui a pouquinho, você não está sentindo mais nada do passado. Vai... Sempre volta para a pessoa, né? Ela que tem que tomar atitude, ela tem que querer. Você tá proposto, né? Tá querendo isso. Quer mesmo. É que, na verdade, assim, sempre vai haver uma mudança, né, a ser feita. A partir do momento que a pessoa se propõe a ir atrás de um terapeuta, ela precisa estar disposta a mudar. O que acontece hoje? Hoje a gente pode ver que tem pessoas que a gente faz de tudo para ajudar e ainda continua adoecido. Mas por quê? Porque algumas pessoas se acostumam com a dor. Você acredita? Tem pessoas que acostumam com aquilo. Aí ela tá bem, de repente ela faz alguma coisa para ficar mal. Eu falo assim, a pessoa tá tão bem, o que ela tá fazendo?
isso está relacionado a... Isso é interessante porque, assim, eu tenho relatos, assim, de pessoas que parece que gostam de procurar tristeza, assim, sabe? Quando eu digo procurar, é assim, a pessoa não tá bem, ela não vai procurar algo para melhorar. Geralmente ela procura, igual nós estamos falando de energia, né? Quer mais energia do que você ouvir uma música, né? Que tá ali irradiando energia a todo momento. Então, ao invés de ela ouvir uma música saudável, alegre, que coloca ela para ela cima, coloca uma triste. ela coloca uma triste. Ela fica A mais na tendência é se deprê. afundar, Mas por que ela faz isso? Porque é aquilo que eu falei, você começa a atrair o que você vibra. Para você mudar a tua vibração é a consciência. Primeiro passo. Você ter consciência de que eu preciso mudar. Há muitos relatos de pessoas que foram curadas em pouco tempo, assim, segundos, foi curada do nada, assim, essa pessoa foi curada. Como foi isso? Isso é um milagre. Realmente, isso é a pura energia que existe do divino dentro de cada um. Então, existe essa força, não há nada impossível. O que há, o necessário para ser feito e o desnecessário no momento. E aí, cabe cada um decidir. É o poder da decisão. Eu ouvi há um tempo atrás e eu tento trazer para mim. Basicamente assim, não importa o que você tenha a dizer para mim, diga, eu decido o que me afeta ou não. Exatamente. Né? Então a gente toma as rédeas da vida, né? E vai me afetar? Eu decido. Exatamente. Mas uma das coisas que eu sempre falo assim, a pessoa fala assim, nossa, hoje eu tô... Aconteceu. Mas porque... Até com a minha filha eu falo assim, ela fica brava, às vezes eu falo assim, mas tá, mas isso te afetou por quê? Porque não queria. É a pessoa. É a outra pessoa fazendo. Você decide o que você vai sentir. Eu sempre falo, minha filha tem 12 anos. Eu fico todo o tempo ali doutrinando ela com essa metodologia que eu estou passando para vocês, de vida, de disciplinar, de autoconhecimento, de buscar, de que você é responsável pelo que você tem dentro de você. Para você ter uma ideia, que é um relato bem interessante, minha filha sempre teve dores de cabeça, assim, quando bebê, sempre surgem os problemas do bebê. E o que eu fazia? Eu pegava um copo d'água, fazia uma oração no copo d'água. Como fazer essa oração? Você deve estar me perguntando. Primeira coisa, você tem que se conectar com Deus, com o divino dentro de você, ter aquela paz interior. Você joga uma energia ali, mentaliza aquela energia e dava para ela tomar. Eu falava assim, fecha o olhinho, o que você fez durante o dia? Falei, lembra aquela hora que você brigou, que você xingou, que você gritou? As suas células ficaram nervosas. Então, agora, o que a gente faz? A gente vai deixar elas calmas. E aí ela toma água. Mãe, ainda não passou. Daqui 2 minutinhos passa. E passa, sem tomar remédio. Entendi. O poder da cura pelas palavras e pelo sentir. Vou ler uma pergunta. Eu vou fazer uma menção do Gabriel aqui, que o Gabriel colocou algo legal. Porque assim, ele colocou assim, ó. Coloquei uma foto da moto dos meus sonhos no mural onde eu olhava para ela todos os dias. De repente ela chegou de uma maneira muito fácil. Realmente é pura verdade. Então, relato do Gabriel aí, eu já vi a motoca dele. Bacana. Depois você empresta pro Gigi dar uma volta. Tô brincando. É isso aí, Gabriel. E a Bruna, pra gente encerrar, ela falou assim, ó. Falando em diretriz, qual é o propósito da Renata? E qual é o seu, Gigi? Boa pergunta. Mandou pra mim também, Bruna. Que isso aí? Tá aí. Meu propósito é trabalhar curando as pessoas através da sua própria energia. Eu identificando que ali dentro ela possa sentir o divino que existe dentro de mim, que existe nela. Meu propósito é curar as pessoas através da sua consciência. Isso é muito bonito, muito mesmo. Ó, pra falar que eu não sei o meu propósito, sabe assim, eu sou uma pessoa que gosto de fazer muitas coisas. Eu me apaixono por muitas coisas assim que eu faço. Faço muito, até brinco, né? Às vezes em casa, com os amigos. Falo que eu sou igual ao meu cabelo, né, meu? Bombril, 1001 utilidades. Porque eu gosto de muitas coisas. Então, eu entrei na Polícia Militar. Não era meu sonho de entrar na Polícia Militar. Mas a polícia me conquistou. Por quê? Porque desde sempre, eu sempre quis ajudar as pessoas. Acredito que esse propósito é o que vem comigo até hoje. Ajudar as pessoas. Eu gosto muito de ajudar as pessoas.
Eu cantava na igreja, canto de vez em quando ainda, né? Sempre que o pessoal escuta, o pessoal fala que gosta, que sente, que toca. Então eu acredito que o propósito é realmente esse. E eu gosto muito de comunicação, sempre gostei muito de falar. O pessoal acha que nem aguenta mais ouvir eu falar, né? Sempre gostei muito de falar. Então o podcast foi uma maneira que eu encontrei, né? Tô adorando, né? Esse bate-papo que a gente tem, né? Essa maneira da gente levar mais leve. A gente acaba levando informação, leva notícia. De qualquer maneira, a gente ajuda as pessoas de alguma maneira. Então, o ajudar as pessoas, eu acredito que seja um propósito que eu tenho levado sempre aí na minha vida. E se for esse, eu vou continuar agarrado com ele aí, que ajudar as pessoas, ajudar o próximo é sempre muito bom. Né? É isso mesmo. Isso é muito importante. Quando você encontra o seu propósito, sua jornada fica muito mais bela. Isso é verdade. Então, vou tentar ter certeza dele, mas acredito que seja esse mesmo. Rê, fala pra mim, o que você tem de mensagem pra deixar pra essa galera aí que queira conhecer o seu espaço, Sim. queira marcar uma hora com você, a câmera toda sua, o microfone é todo seu. Muito obrigada por todos que estão ali nos assistindo. Vai ficar gravado. Quem tiver interesse, vou deixar meu telefone: 981 40 21 31, DDD 14, Bauru. Eu atendo aqui no Bauru, mas eu atendo paciente do estado de São Paulo todinho. Então, eu atendo pessoal do Paraná também, que acaba se interessando por essa busca, por essa identificação de ser curado. Fica aqui a minha mensagem para vocês. Lembre-se, ninguém é tão responsável pela tua vida quanto a ti mesmo. Então, erga essa cabeça, vá atrás dos seus sonhos, vença o que precisa ser vencido, mas vença primeiramente os seus medos, primeiramente suas dúvidas, suas incertezas. E aí o seu propósito estará bem mais fácil de se realizar. E além disso, sua jornada vai ficar muito bela. Pode ter certeza. Que legal, que bacana. Gostei muito, aprendi muito, né? Obrigada. Aprendemos juntos, né, aqui hoje. Então, queria agradecer a sua presença aqui, né? Vamos manter contato, que eu acredito que é muito importante, né? A gente se autoconhecer, né? Às vezes a gente julga muitas pessoas, julga muitos outros. A gente não tem empatia, sendo que a gente não nos conhece. Exatamente. Né? Então, eu acredito que é muito legal o trabalho que você faz. Tenho certeza que o resultado é melhor ainda. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que nos acompanharam em mais um episódio do Fala Gide Podcast. Obrigado pelas mensagens, por ter interagido com a gente. E até o próximo episódio do Fala Gide Podcast. Valeu e até mais. Tchau, tchau.